Olá, presidente, a todos que compõem a mesa, senhores senadores, senhoras senadoras e a todos que estão presentes aqui no plenário. Me sinto muito honrado pelo convite dos senhores e das senhoras e entendo a importância desse momento por estarmos tratando de um assunto, talvez um dos poucos que digam respeito a todos os brasileiros e brasileiras que formam essa nação. Estamos falando sobre a proteção daqueles que, quando não tem mais a quem pedir ajuda, não tem mais com quem contar, tem somente a ajuda do grupo. E é essa a definição de nação, um grupo. Se em algum momento deixarmos de lado parte desse grupo, se em algum momento deixarmos desassistidos nossos irmãos e irmãs que vivem nas condições mais difíceis deste que é um dos países mais desiguais do mundo, não deveríamos ter mais o direito de chamar este país uma nação. No seu relatório mais recente, a Organização Internacional do Trabalho diz no texto original que recent austerity or fiscal consolidation trends are affecting the adequacy of pension systems and general conditions of retirement. Countries should be cautious when designing reforms to ensure that pension systems fulfill their mission of providing economic security to older persons. O relatório é bem claro quando dá o seu alerta. As recentes tendências de austeridade fiscal têm colocado em risco aquele que é o objetivo final de qualquer sistema de seguridade social. A minha posição sobre essa reforma é sabida e, pela limitação do tempo, vou me ater a alguns pontos específicos que são, para mim, os pontos mais críticos dessa reforma e que podem, literalmente, da noite para o dia, representar a perda da segurança que milhões de brasileiros e brasileiras têm. Começo com a questão do abono salarial, que, apesar de não ser um benefício previdenciário, faz parte da reforma proposta pelo governo. Estamos falando de um benefício pago a trabalhadores e trabalhadoras que têm há mais de 5 anos a sua carteira assinada, são trabalhadores formais, que ganham até 2 salários mínimos e que recebem por ano o proporcional aos meses trabalhados no ano anterior, com o máximo de 1 salário mínimo por pessoa. São mais de 20 milhões de pessoas que recebem esse benefício. Me espanta quando eu vejo o relatório apresentado pelo governo defendendo a mudança no abono salarial, o primeiro ponto ser mais de 90% das pessoas que recebem o abono salarial estão acima da linha de pobreza. Ora, a informação não tem o menor propósito. É absolutamente enganosa no sentido de levar as pessoas a entender o tema de uma forma diferente do que ele realmente é. Qual é a função do abono salarial? Premiar aqueles pobres que trabalham formalmente e estão na base da pirâmide dos trabalhadores formais, para estimular a formalidade e para, de certa forma, contribuir para um país menos desigual. Pois bem, como esperar que alguém que está formal há mais de 5 anos, que trabalha com carteira assinada, que trabalhou no ano anterior, vai estar abaixo da linha de pobreza? Se a linha de pobreza
e não se diz no relatório qual a linha de pobreza se utiliza, porque são várias as linhas de pobreza, na FGV pouco mais de R$200, a do Banco Mundial pouco mais de R$400. De qualquer forma, quem é elegível ao abono salarial não está na linha de pobreza, não é essa a função do benefício. Mas a mudança proposta vai tirar mais de 12 milhões de brasileiros e brasileiras o direito de receber o equivalente a quase R$100 por mês. Para nós, talvez pouco dinheiro, mas para uma família mais pobre, o equivalente a uma conta de luz e de gás somadas. São famílias que vivem no equilíbrio. Quando conseguem viver no equilíbrio, fazendo com que seus filhos não tenham direito a uma boa escola, com que a dor que passam quando estão doentes não possam ser amenizada por um remédio, com que o saneamento que tem em casa não seja adequado. E esse é um ponto que eu trago para a reforma. Nós temos que nos lembrar de quem estamos falando, não são números numa planilha de Excel, são pessoas. Eu tenho viajado o país e morado em comunidades carentes e vi, por exemplo, no sertão do Ceará, terra do nobre senador, famílias, casas onde morei, senador, que economizam a descarga o dia inteiro para dar descarga uma vez à noite somente, porque não tem água para dar descarga. Vi no sul crianças que tomam banho pulando debaixo da água fria, chorando para poder ir à escola porque não podem ter água quente. E são essas famílias que nós estamos cortando R$100 por mês e que imediatamente estarão desequilibradas e imediatamente terão que recorrer aos bancos, que cobram taxas de mais de 300% ao ano nos seus empréstimos para essas pessoas. Para economizar quanto? R$7 bilhões por ano, em média, segundo os cálculos do governo. O equivalente ao lucro em 3 meses do maior banco desse país. Não há problema em ter algumas poucas famílias ganhando R$7 bilhões de lucro em 3 meses. Mas 12 milhões de brasileiros entrando de um dia para o outro no desequilíbrio de suas finanças é algo que a nós passa com total insensibilidade. Essa mudança acabará com o incentivo desses trabalhadores a ser formais. O objetivo inicial do abono salarial, veja que no relatório do IPEA de 2016, a sugestão dada pelo IPEA, estamos falando de 2016, já o governo anterior, a solução é aumentar a abrangência do abono salarial. Uma solução para estender o abono para os informais requer eliminar a exigência que o trabalhador esteja cadastrado há no mínimo 5 anos. A solução proposta era o oposto do que se propõe agora. E vamos lembrar que em 2015 já mudamos o abono salarial, fazendo com que ele se torne proporcional aos meses trabalhados no ano anterior. Uma mudança que fez com que o benefício se estabilizasse em termos de números de pessoas beneficiadas e diminuísse em relação ao PIB, mesmo com o PIB medíocre que tivemos ao longo dos últimos anos. São dados do Instituto Fiscal Independente. Pior do que isso, em todos os anos em que tivemos superávit, vimos o crescimento do abono salarial. O que faz a diferença é o PIB, muito mais do que os gastos que comparamos com o PIB. Se tivéssemos crescido desde 2014, 2% ao ano, 1/3 do que crescem nossos irmãos e irmãs indianos, 1/3 do que crescem nossos irmãos e irmãs chineses, muito menos do que crescem os russos. Por que eu comparo a esses países? Porque fazíamos parte dos BRICS. Se tivéssemos crescido 2% ao ano, todos os índices que hoje nos assustam estariam 20% abaixo. Agora, o pior de tudo isso em relação ao abono salarial é o fato do governo, do partido do governo, nas eleições, ter prometido no documento oficial que consta do site do TSE,
Esta é uma página que eu tirei do site do TSE. Programa de governo oficial do presidente Jair Bolsonaro e seu partido PSL no primeiro turno das eleições. Diz o programa de governo na página 63. Propomos a modernização e aprimoramento do programa Bolsa Família e do abono salarial, com vantagens para os beneficiários. Eu não sei nem se pode isso, não é minha área de especialidade. Mas imagino que alguém que se eleja prometendo para uma comunidade que irá reformar o hospital daquela comunidade, não deve poder se eleger e demolir o hospital daquela comunidade. É o que está sendo feito. O governo prometeu oficialmente que daria vantagens para os beneficiários do abono salarial. E ao se eleger, corta esse benefício de quase metade dos beneficiários e não dá vantagem alguma para aqueles que sobram com esse benefício. O segundo ponto, e me perdoem a celeridade na apresentação, mas quero cumprir os 4 pontos no tempo que me deram, é a questão das aposentadorias especiais. Não há nada mais cruel na reforma do que a mudança nas regras das aposentadorias especiais. Nas semanas que nos antecederam, o senador de Santa Catarina, senador Esperidião Amin, teve uma fala que tocou muitas pessoas quando trouxe para o debate alguns trabalhadores de Minas. Qual o sentido de se colocar uma idade mínima numa aposentadoria? Quem são os aposentados especiais? É uma aposentadoria concedida ao cidadão que trabalha exposto a agentes nocivos, acima dos limites estabelecidos, acima dos limites saudáveis. Se trabalhar mais do que aquilo, ele morre, ele tem um câncer, ele fica inválido. E é assim que nós vamos tratar aqueles que fazem aquilo que nós não temos a coragem de fazer? Aquilo que nenhum de nós se dispõe a fazer, mas aquilo que todos nós usamos? É como se tivéssemos uma floresta. E ninguém tem coragem de entrar na floresta pelos perigos que a floresta representa. E alguns se dispõem a entrar, a abrir a trilha, a encarar os perigos, a correr o risco da morte. E quando eles abrem a trilha, nós seguimos atrás e ao encontrar os irmãos e irmãs que abriram os caminhos, nós pisamos na cabeça deles, ao invés de agradecer o que eles fizeram. Não faz sentido ter idade mínima quando o que conta para alguém que se expôs a um agente nocivo é o tempo de exposição. É como se eu chegasse aos senhores senadores e às senhoras senadoras e falasse o seguinte: todos só poderão beber o leite que tem na geladeira agora a partir de quarta-feira que vem. Uns vão falar, mas calma aí, eu comprei o leite na segunda passada, eu comprei nessa sexta, eu comprei na outra terça, não interessa. Mas a data de validade em relação à data de compra não interessa. Mas o meu vai estar estragado, então tome o leite estragado. Estamos falando de pessoas, vamos lembrar, para não esquecer que não estamos falando de números, de uma planilha, que trabalham com extração e beneficiamento de minerais radioativos, por exemplo, que trabalham com exposição permanente a níveis de ruído altíssimos, que extraem mercúrio, que trabalham em atividades do subsolo, que fabricam queimadores e reatores nucleares, que extraem rochas amiantíferas, que fabricam tubos de raio-x e que trabalham com marteletes pneumáticos. Ah, mas nós colocamos na PEC paralela. A PEC paralela, para mim, me perdoe os senadores e senadoras, a quem eu tenho todo o respeito e gratidão por estarem representando os 200 milhões de brasileiros nesse plenário. Mas a PEC paralela, para mim, significa uma tentativa de ter meia coragem. E não existe meia coragem. Ou se tem coragem ou não se tem coragem. Se tivermos a coragem, não deixamos passar as maldades que existem nessa PEC. Não deixamos por um dia desassistidos as pessoas que precisam da nossa proteção. Elas precisam ser lembradas. Precisamos lembrar quem estamos representando.
O terceiro ponto é a pensão por morte. Na pensão por morte, estamos falando basicamente das mulheres desse país, que compõem 86% dos beneficiários. Lembro que as mulheres ganham, em média, 28% a menos do que os homens. Se pegamos as mulheres negras em relação aos homens brancos, estamos falando de 60% a menos. Coincidência ou não, temos 6 homens brancos ricos aqui discutindo essa previdência. Nenhuma mulher, nenhum negro. Num país que é majoritariamente composto por mulheres e por negros. Na pensão por morte, estamos penalizando as mulheres, que são a grande maioria dos inativos, que são a grande maioria dos desempregados e que têm mais de 20 horas por semana. Tem menos da metade disso. E estamos dando, vamos lembrar a essas mulheres, 4 cortes consecutivos. Ninguém fala isso. Imagine uma mulher cujo marido morreu aos 65 anos, depois de 20 anos de trabalho. Ela vai reclamar o seu benefício e quando vai reclamar, dizem a ela, olha, não é mais os 80% maiores salários que o seu marido teve. A senhora teve um corte na aposentadoria. São os 100% todos os salários que o seu marido teve. Ela fala, tá bom, então me dê o benefício. Ele fala, não, mas existe outro corte. A partir de agora, você só tem direito a 60% do valor do benefício. Aí ela fala, então me dê esse que sobra. Ele fala, mas existe outro corte. A partir de agora, a senhora só poderá ter 60% porque a senhora não tem dependente. E ela, desesperada, fala, então me dê o que sobra. E ele fala, mas existe mínimo de aposentadoria e então terá esse outro corte. 4 cortes consecutivos. Por fim, o tempo mínimo de contribuição para os homens. Esse é um erro crasso da PEC, porque é um erro matemático. A PEC foi feita com um erro de fórmula matemática, onde pessoas que trabalhavam mais poderiam ter benefícios menores do que aqueles que trabalham menos. Eu poderia explicar a conta facilmente para os senhores se tivesse tempo. E aí fizemos um puxadinho na PEC, que é o artigo 6, que diz o seguinte, olha, então faça o seguinte, todos os períodos que você contribuiu, que abaixam a sua média, tire todos eles, mas não use para nada. Ou seja, olha a solução que tivemos, estamos jogando fora a contribuição, saqueando, confiscando a contribuição de brasileiros e brasileiras, porque não tivemos a coragem de corrigir a conta matemática que foi feita errada. Concluo, senador, dizendo que é um momento de menos vaidade, não é uma disputa do Eduardo com Paulo, com Rogério Marinho. É uma disputa de ideias e argumentos. E quem sairá perdendo ou ganhando não é nenhum de nós que está aqui. São centenas de milhões de brasileiros. É um momento de menos vaidade e mais verdade. Nos provérbios da Bíblia, diz-se que mesmo aos inimigos, se tiverem fome, temos que dar o de comer. E se tiverem sede, temos que dar o que de beber. O que dirá aos nossos irmãos e irmãs que compõem nossa nação? Vamos ter a coragem de mudar o que tem que ser mudado na PEC, que deve voltar à Câmara e conter os pontos que protegem os milhões e milhões de brasileiras que dependem das nossas decisões acertadas. Muito obrigado a todos vocês. Eu queria começar minha fala honrando a intervenção do senador Cajuru. Quiséramos nós que todos os senadores tivessem a postura que o senhor teve. Não sei qual vai ser o voto do senhor e, sinceramente, não afetará em nada a admiração e o respeito que passo a ter pelo senhor por fazer as perguntas corretas. Voltaire falava, mais do que as respostas, importam as perguntas. As pessoas aqui deveriam estar interessadas em entender o tema para poder votar representando as milhões de pessoas que votaram nelas. Me perdoe falar diretamente àqueles que fizeram seus comentários na mesa, mas a forma e o conteúdo que eles apresentaram dizem muito. O primeiro debatedor, professor José Márcio Camargo,
fez uma apresentação que tinha um logotipo de uma corretora de investimentos. Como é que você pode fazer uma apresentação no Senado Federal de um tema que diz respeito ao Brasil inteiro com o logotipo de uma corretora de investimentos? Ele mal sabia parte das coisas que estavam escritas, porque nunca tinha lido, não foi preparado por ele. Isso. O professor Tafner fala que vocês não sabem o que é viver como um pobre. O professor Tafner sabe? Algum de nós aqui sabe o que é viver como um pobre? Eu recebi dezenas de comentários no meu celular, enquanto falávamos, dizendo o seguinte: eles não têm o direito de falar isso porque eles não sabem o que é viver como um pobre. Por fim, quando o secretário Marinho diz que não precisa ser professor de matemática para fazer as contas, é engraçado, porque talvez devêssemos chamar sim alguns professores de matemática, porque existem várias contas erradas. A PEC original foi feita com uma conta errada no artigo 26. Tanto é que tivemos que fazer um puxadinho, que é o artigo 6, que não corrige. A aposentadoria por tempo de contribuição foi calculada, apresentada pelo governo, com contas erradas, e a Unicamp fez um trabalho essa semana provando o erro. Não consideravam o fator previdenciário. A gente deveria olhar para os absurdos que estão sendo feitos e pelo menos a eles combater. Um aposentado especial, ele sofre mais do que um aposentado normal, porque o aposentado normal deixa de receber 85% do seu salário de benefício como o valor inicial quando se aposenta com a idade mínima e o tempo mínimo de contribuição, e passa a receber 60%. E o aposentado especial, que deixa de ganhar 100 para ganhar 60%. Não existe esse conceito de economia que tentam passar. Um governo não economiza e um governo não gasta. Um governo é tão somente um redistribuidor de recursos, de dinheiro, que pode escolher quanto tira e de quem tira e para quem resolve alocar esse dinheiro. Quando a gente diz que vai economizar R$1 trilhão, é mentira, porque o mesmo R$1 trilhão seguirá sendo arrecadado. A pergunta é, para onde irão esse R$1 trilhão? Porque eu ouço o secretário Marinho falando que precisamos de verba para educação, precisamos de verba para a saúde. Onde está garantido que esse dinheiro vai para a educação e para a saúde? Em qual ponto da Previdência isso está escrito? Onde as pessoas podem ter essa garantia? Eu sempre faço a seguinte provocação: finja que é o senhor senador Cajuru, o senhor senador Humberto Costa, o senhor senador Paim, que tem que dar notícia para uma dessas pessoas pobres que vai deixar de se aposentar. O que o senhor falaria para ele? Olha, estou tirando isso do que você irá receber? E ele vai perguntar, mas eu estou recebendo quem em troca? Não vale falar esperança, porque esperança não enche a barriga de ninguém que é pobre. E para falar educação, para falar saúde, tem que estar escrito em algum lugar. E esse dinheiro que está deixando de ir para a Previdência é um dinheiro que, se não tiver um carimbo, se não tiver um destino, se não tiver um compromisso público, se não tiver escrito em algum lugar, ele vai para pagar os juros que vão 95% para as pessoas mais ricas. Bancos de investimento, fundos de pensão, fundos de investimento e investidores estrangeiros. Essa é a questão. Quando eu era pequeno, na fazenda de meu avô, o rapaz que cuidava dos animais falava o seguinte: nunca dê nome aos bois, porque se você dá nome aos bois, depois você não consegue matá-lo. É isso que estamos fazendo. Não estamos dando nome aos bois. Estamos tratando as pessoas como números de uma planilha de Excel. E aí é fácil cortar 20% aqui, 10% ali, 15% ali, tirar da aposentadoria especial, acabar com metade do abono. Mas essas pessoas têm nome. E eu me lembro de cada uma delas quando eu venho aqui. De Dona Isabel, Dona Valda, do Gleidson, do Tiago, do Diego, de todas as pessoas que me receberam nas suas casas. E eu digo, se o que você se lembra quando vai votar é de uma letra fria, de um artigo que leu, de números que apareceram, que são manipulados, sim, porque todos eles comparam com um PIB que caiu nos últimos 4 anos. Veja o exemplo dos Estados Unidos, um exemplo rápido, que tanto foi usado. Os Estados Unidos gasta 7% do PIB com pensões.
7% de 20 trilhões dá 1,4 trilhão. 1,4 trilhão vezes o dólar a 4 dá 5,6 trilhões. 5,6 trilhões é 9 vezes o que a gente gasta com pensões no Brasil. Se você adequa pelo tamanho da população, é 6 vezes mais per capita. 6 vezes mais per capita. E a renda per capita americana é 4 vezes maior do que o Brasil, a renda média. Ou seja, eles pagam mais. Com o percentual da carga tributária, também pagam mais, porque é 7,1% em cima de uma carga tributária de 26%. No Brasil, uma carga tributária de 32%. Então, o dinheiro dos impostos vai mais para a Previdência nos Estados Unidos do que no Brasil. Senadores e senadoras, chegou a hora de dar nome aos bois e representar as pessoas que elegeram todos vocês e dependem disso para ter um mínimo de dignidade no final de suas vidas. A palavra aposentadoria vem de aposento, o direito de voltar aos seus aposentos no momento final da vida, onde você, durante um longo período, contribuiu para que existisse um caminho, uma jornada, uma estrada onde os outros podem seguir. Eles construíram a estrada e nós estamos deixando todos eles ao largo da estrada, desassistidos. Os senhores não podem fazer isso. Aprovem uma reforma da Previdência, mas corrijam todos os erros que são inaceitáveis que estão presentes nessa reforma. E corrijam já, porque a PEC paralela jamais passará. Uma Câmara não aprova a reforma dos sonhos para vocês voltarem com ela aprovada e mais alguns destaques que faz com que a reforma que eles aprovaram deixe de ser a reforma dos sonhos e que está na mão deles colocar na pauta e votar. Eles vão colocar na pauta e votar algo que estraga aquilo que foi a reforma dos sonhos que eles votaram? Nunca. Então, se existe coragem, essa coragem é para ser utilizada agora, em nome dos brasileiros e brasileiras, e aprovar todas essas mudanças na PEC original, para que a gente não deixe durante um dia sequer nenhum brasileiro sofrer as maldades que foram propostas por esse governo. Como tenho por todos que estão aqui, porque no final ainda acredito que somos todos partes de uma mesma nação, eu devolvo o convite. O senhor nos convida a conhecer o observatório. Eu o convido a conhecer a pobreza do país, que eu tenho certeza que você não conhece. Eu tenho certeza que você nunca dormiu na casa de uma pessoa pobre, como até 3 meses atrás eu nunca tinha dormido. Você, com esse discurso verborrágico, com esse discurso exaltado, com esse discurso agressivo, por exemplo, não respondeu nenhuma das questões que eu levantei aqui. Acha justo um aposentado especial que trabalhou 25 anos com materiais radioativos, 25 anos em Minas, 25 anos trabalhando com ampolas de raio-x, não poder se aposentar e ter que esperar até os 58, 60 anos de idade? Acha justo uma viúva sofrer 4 cortes seguidos? Acha justo o abono salarial ser cortado para aqueles trabalhadores que são os mais pobres do Brasil? Porque sim, os formais mais pobres do Brasil são os contemplados no abono salarial. Dizer que a reforma da Previdência é a reforma dos pobres, eu acho que ninguém pode acreditar nisso. A reforma da Previdência faz parte de um plano que é claro. Todos sabemos que o Brasil precisa crescer. Isso não é mais agenda de direita ou de esquerda. Gerar empregos não é agenda de direita ou de esquerda. Querer uma sociedade mais justa não deveria ser uma agenda de direita ou de esquerda. Mas para crescer é preciso investir, e o investimento só pode vir de 2 lugares, ou do poder público ou da iniciativa privada. Pois bem, com a PEC 95, impediram o poder público de investir. E os investimentos têm que vir dos dois, senador Paim. Coordenados, sempre foi assim, em todos os países que cresceram no mundo. Do poder público, porque é do poder público que existe a intenção de fazer investimentos que direcionem a economia, que satisfaçam a necessidade de todos, e da iniciativa privada, que é de lá que vem o investimento mais apto ao risco, aquele que busca uma relação de risco-retorno maior, investimentos que o poder público não faria. Nós sequestramos a capacidade do poder público de investir com a Emenda Constitucional 95.
E ao sobrar apenas para a iniciativa privada, assim como aqueles que assaltam um banco colocam os reféns dentro do cofre do banco e começam com suas exigências, a iniciativa privada começou a fazer suas exigências. Eu quero menos direitos para os trabalhadores, porque eu quero que a mão de obra fique mais barata. E foi isso que foi feito com a reforma trabalhista. A mão de obra ficou mais barata. E aí, a promessa de empregos não foi cumprida. Os sequestradores não liberaram os reféns. E aí veio a segunda exigência. Eu quero uma reforma previdenciária. E estamos dando a reforma previdenciária cegamente, com a celeridade que o assunto não merecia ter, porque merecia ter uma discussão mais aprofundada. Eu acho engraçado reclamarmos do tempo quando vemos aqui que, foi cortado o meu tempo. Quanto tempo aqueles que são contra a reforma da Previdência tiveram nos principais noticiários brasileiros, nos principais jornais, nas principais canais de televisão, nas principais rádios? Nenhum. E aqui tiveram todo o tempo do mundo e lá também tiveram todo o tempo do mundo. Talvez isso deixe você exaltado, porque não está acostumado com esse debate, porque não houve tempo para esse debate. Eu estou preparado para responder a todas as perguntas, a todos os dados que me trouxerem, porque eu me preparei meses para responder, talvez com opiniões diversas das suas, mas eu estou pronto para responder e faço por serviço, porque hoje me sinto um servidor público aqui. Estou aqui para servir o público, mesmo sem receber para isso. E temos de parar de demonizar os servidores públicos. Olha o nome, um servidor público, aquele que serve a todos. Deveríamos valorizar aqueles que servem a todos. E me coloco hoje como um servidor público. Eu tenho, sim, todos os dados que você precisa. Os dados tributários, os dados previdenciários, que estudei não somente nos relatórios que vocês consideram de esquerda, como os da OIT, como os outros relatórios que são produzidos pela Unicamp, etc. Estudei nos relatórios do IFI, nos relatórios do Senado, nos relatórios do Pedro Neri, que apesar de pensar diferente de mim, considero hoje um colega com quem tenho uma qualidade de discussão de alto nível. Mas chamar essa previdência da previdência dos pobres, não dá para chamar. É impossível. E eu queria olhar no olho das pessoas que estão nos assistindo hoje, que são mais pobres. E queria falar com vocês que acordam às 4 da manhã, pegam uma lotação, vão trabalhar e vão deixar o café da manhã posto para aquelas pessoas que acordam às 9 da manhã e dizem que uma reforma da Previdência é necessária e que o que o Brasil precisa é de trabalho. Ora, o que o Brasil precisa é de trabalho. Não existe povo que trabalhe mais do que o povo brasileiro. E aí o convite para conhecer a pobreza: o povo brasileiro acorda às 4 da manhã e vai dormir meia-noite. E não é remunerado por essas horas que ele passa na lotação. Não é remunerado pelas horas que ele passa tendo que explicar por que não pode trabalhar num sábado ou num domingo. E a gente quer agora que ele trabalhe também no sábado, também no domingo. Eu queria olhar no rosto de todos esses brasileiros e falar com toda a convicção de quem estudou, sim, todos os números, de que tem todos os dados, de Banco Mundial, de OIT, de FMI, dos relatórios do Senado, da Unicamp, da PUC. Eu me ponho à disposição para qualquer debate com qualquer pessoa, a qualquer momento, para discutir dados. Eu queria falar para vocês: a culpa não é de vocês. Querem colocar a culpa no pobre brasileiro. Quando eu era mais novo, eu ouvia que o problema do Brasil é que os pobres tinham muitos filhos. Eu vivi o suficiente para ouvir hoje que o problema é que os pobres têm poucos filhos. A baixa taxa de fecundidade. A descoberta é a seguinte: o problema é do pobre. Mas não acreditem nisso. Vocês não têm culpa nenhuma. Vocês são heróis de viver num país onde pouquíssimas pessoas vivem dos impostos que vocês pagam. O que melhor ouvi sobre a reforma da Previdência veio de uma senhora de mais de 60 anos de um acampamento rural. Quando conversando com ela sobre a reforma da Previdência, eu falei: como está a expectativa da senhora de se aposentar? E ela me falou: eu não vou me aposentar mais. Agora, eles dizem que eu nunca contribuí. É mentira,
Porque quando eu comprei os cadernos quando eu estudei, quando eu comprei o lápis que eu usei quando eu estudei, a mochila, a camiseta para ir para a escola, ali tinha imposto. E onde é que estão esses meus impostos? Se eles não voltam para mim em nada, se eu não tenho saneamento básico, se eu não tenho moradia. Um sistema tripartite é isso, é garantir que parte dos impostos voltam a quem precisa, mais até do que a quem merece. A essa senhora eu digo, a senhora falou com muito mais propriedade do que muito que tem se ouvido sobre essa reforma da Previdência. E é essa voz, a voz dos negros brasileiros, das mulheres brasileiras, dos pobres brasileiros, que não estão sendo contemplados, pelo menos nessa reforma que está sendo aprovada sem nenhuma mudança. É a voz de vocês que, apesar de não estar nos jornais, nos noticiários, nas rádios, por alguns instantes foi ouvida hoje. Se derem algum tempo, mais mudanças serão feitas, porque com pouco de tempo o BPC caiu. Com pouco de tempo, a aposentadoria rural também caiu quando as pessoas compreenderam. Com mais tempo, colocou-se um piso de um salário mínimo para a pensão das viúvas. Quanto mais tempo se dá, mais as pessoas podem entender as maldades que estão sendo feitas. E é esse o motivo da celeridade. É esse o desespero de passar rapidamente, para que as pessoas não saibam do que se trata essa PEC. Pois se depender dessas pessoas que irritaram tanto o senhor hoje, essas informações vão chegar a todos os brasileiros, porque eles merecem saber, porque é dos impostos deles que compõem 50% da base tributária, que é essa a quantidade dos impostos da carga tributária que vem do consumo, que é o que pega nos pobres, e não dos ricos que têm a menor alíquota comparado com todos os outros países do mundo. Isso está no site da Economia, do Ministério da Economia, da qual o senhor faz parte. É desse dinheiro dos pobres que poucas famílias se sustentam no Brasil. Sem oferecer trabalho, sem oferecer produtividade, oferecendo somente o capital que entra nesse sistema da dívida, nesse mecanismo da dívida, e faz com que cada vez mais os brasileiros sejam escravos econômicos, porque não existe outro nome. Vamos discutir um país mais justo? Vamos sim, mas vamos discutir de verdade. Existe uma frase no Oriente que diz o seguinte: diga a verdade sempre, mesmo que ela vá contra aquilo que você defende. É o compromisso com a verdade que não existe nesse governo. E parece existir muito mais um compromisso com a vaidade. Vaidade das vaidades, começa o Eclesiastes. Debaixo dos céus, só vaidade. Mas a nossa vaidade não pode valer mais do que a vida de centenas de milhões de brasileiros, que eles sim sabem o que é sofrer, eles sim sabem o que é pobreza. E não adianta dizer que o relatório diz que não há pobreza, porque ninguém vive de almoçar ou jantar relatórios. As pessoas vivem com o mínimo de capacidade de comprar o que comer, de se proteger das dores e das doenças que a vida traz, e com um pingo de esperança, porque sem esperança a gente morre ainda em vida. É essa esperança que eu não queria que nenhum daqueles que nos assistem hoje deixassem de ter, porque nós carregaremos ela até o último segundo, porque não existe um destino nessa nossa corrida. É uma caminhada sem fim e que nós estamos dispostos a correr até o último segundo das nossas vidas. Muito obrigado a todos vocês pela presença, pela escuta, e conto com a responsabilidade do Senado Federal de dar essa contribuição para uma resposta, para uma reforma da Previdência mais justa e que seja a resposta que a população mais pobre do Brasil precisa e merece. Muito obrigado, senador. Muito bem, Eduardo Moreira.